Bom, gente, então, hoje nós vamos falar sobre o assunto como a dona Neuza já expôs. É um assunto que diz respeito a todos nós, tá? Isso é muito importante para as nossas vidas. É uma coisa que acontece todos os dias, só que a gente não se dá conta, faz no automático. Então, por isso a necessidade da gente conseguir trabalhar isso na nossa mente para começar a fazer de uma forma mais racional. Então o tema da palestra é: diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Você vai falar: nossa, Anderson, mas tá certa essa frase? Porque eu já escutei essa frase de um outro jeito. Você não se confundiu, não? Na hora ali de fazer, ficou nervoso, né? Que vai falar ali na frente. Não me confundi. A frase que vocês devem estar pensando é essa daqui: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quem aqui já escutou essa frase? Gente, pode levantar a mão. Desodorante está em dia? Ai, assim. Não levanta as duas, não, senão Jesus puxa. Fica aqui. Tá bom. Bom, tem gente que não escutou. Ou, não, tem gente que não escuta essa frase. Mas essa frase, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, ela é feita há muito, mas muito tempo. Ela é passada de geração em geração há muito tempo. E aí você se pergunta: tá bom, mas quem é o autor dessa frase? É porque quando a gente vê lá, joga no Google, sempre tem uma fotinha do lado, dizendo a pessoa que falou essa frase. Mas essa frase aqui, na verdade, é uma sabedoria popular. Não tem autor específico. Ela foi se construindo e hoje chegou, né, nas nossas gerações, nos nossos pais, nossos avós, chegou desse jeito. Então, ela começa, ela teve como se fosse uma atualização. E vem lá do Antigo Testamento nos Provérbios. Olha o que diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E depois, nos Salmos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E, por fim, Paulo de Tarso: não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que aconteceu na nossa sociedade? Nós pegamos essas frases do Antigo Testamento, de Paulo de Tarso, e fomos adaptando. Então, chegamos nessa famosa frase. E por que eu estou enfatizando tanto aqui isso? Porque essa frase tem uma coisa muito importante nas nossas vidas. Se você for resumir bem, vai tratar do quê? Influência. A palavra certa é influência. O que então os nossos pais, nossos avós, nossos tataravós queriam dizer com isso? Eles queriam dizer o seguinte: dependendo de quem você anda, você fica igual a essa pessoa. Vocês concordam comigo? Quem aqui já reclamou do pai e da mãe por hábitos assim? Vai falar: ai, meu Deus do céu, meu pai faz isso, minha mãe faz isso, minha tia, minha avó, e depois de um tempo se pegou fazendo a mesma coisa. Todo mundo? Exatamente. Por quê? É o convívio. O convívio faz com que aconteça isso. Então, o ser humano, o espírito eterno, ele foi criado por Deus, né, condicionado a se socializar, a se agrupar. Porque nessa socialização, você, no contato com o outro, acaba evoluindo. Essa interação faz com que você adquira experiências, adquira conhecimentos. E esses conhecimentos fazem com que você evolua. Esse é o fim do espírito: evoluir ao ponto de um dia se tornar perfeito. Então, nessa socialização, você troca informações, troca hábitos. Então, você acaba sendo influenciado e acaba influenciando os outros à sua volta. Então, quando você diz nessa frase, é como se fosse um aviso, né, para os pais, para as pessoas olharem para os filhos, por exemplo. Vamos supor, seu filho está saindo com os amigos ali, os vizinhos do seu lar. E você sabe
que esses vizinhos estão consumindo drogas, por exemplo. Aí seu filho sai, mãe, vou sair. Pai, vou sair. Você vai onde? Vou uma festa. Aí daqui a pouco manda mensagem, hoje eu não vou dormir em casa. E aí começa a ficar estranho, começa a não fazer as coisas direito, começa a não comer direito, aí você fala, nossa, que estranho. Qual que é o aviso que vem na mente? Opa, alguma coisa acontecendo. Ele está indo por um caminho que eu não esperava. Então tem alguma coisa errada. Então automaticamente você já entende isso. Por quê? Porque no nosso íntimo, nós sabemos dessa influência. Então isso é um ditado popular que se refletiu nesse aspecto. Tá bom, Anderson, mas o que isso tem a ver ainda com a frase que você trouxe do tema da palestra? Eu vou explicar aqui. Diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Com o advento da doutrina espírita, com a compilação da doutrina por Kardec, a doutrina dos espíritos, trazida pelos espíritos, começou-se a ter um outro entendimento sobre esse assunto. Porque até então, você só olhava para a matéria, você olhava para as influências que você conseguia enxergar, perceber ali, no seu meio material. A doutrina, ela aprofundou muito mais esse tema. E qual que é, digamos, a palavra central, a ideia central desta frase aqui? Diga-me o que pensas. Então, enquanto a gente estava falando de influência, nesta frase nós estamos falando de pensamento. E por que o pensamento é tão importante e ela melhora esse entendimento, essa frase que os nossos ancestrais trouxeram, adaptaram dos Antigos Testamentos? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um estudo que foi feito, que num período de 24 horas, nós temos cerca de 60 a 95 mil pensamentos. Você vai falar, Anderson, você é louco. Sua mente está acelerada, por isso que você pensa tudo isso. Eu não penso tudo isso, não. Gente, sim, você tem mais ou menos essa quantidade de pensamentos na sua mente. E agora com internet, com WhatsApp, Facebook, fica até maior, né? Eu acho que eles deviam atualizar esse estudo, que deve estar maior. Porque a informação chega para nós muito mais rápido. Mas eu vou provar para vocês que realmente acontece isso. Então, quando eu falo alguma coisa, ou faço alguma coisa, acreditem ou não, você pensou antes de fazer aquilo. Nem que for de uma maneira rápida, nem que for de uma maneira inconsciente, mas você pensou. Você sente sede, o que você pensa? Eu vou tomar água. Você vai lá, como eu vou fazer agora, que eu estou ficando com sede. Eu tomei água. Eu pensei aqui, vou tomar água. Quando eu fui pegar o copo, eu pensei em pegar o copo. E quando eu fui tomar, eu pensei em beber. Só que é tão automático que a gente nem pensa. É como respirar, né? É rapidinho. Mas a gente pensou. E o pensamento acontece o tempo inteiro. Nós somos seres pensantes, que o pensamento é ininterrupto, não tem como pará-lo. A gente pode, o quê? Direcioná-lo. Né? Então, e eu vou dar uma triste, eu acho que é uma notícia ruim para uns e uma notícia boa para outros. É a principal forma de comunicação é o pensamento. Aí você fala, bom, mas aqui eu penso e não me comunico. Eu seguro a língua, né? Que senão, você já pensou? Se eu falasse tudo que eu penso? Acreditem, no plano espiritual, a comunicação se faz pelo pensamento. Salvo os espíritos que estão muito materializados, ainda muito acostumados com a matéria, que eles falam igual a nós. Porque eles sentem o corpo físico ainda, então eles sentem a necessidade da fala, assim, articulada. Mas no plano espiritual, a maioria dos espíritos se comunica com o pensamento. Já pensou se a mãe de Jesus fala, bom, chega da fala, vamos todo mundo se comunicar pelo pensamento. Pum, baixa aqui. Imagina a loucura que ia ser isso daqui. Você não, por exemplo, agora, eu ia estar captando assim, nossa, como eu estou com sono. Que palestra. Ai, como eu queria estar em casa agora. Por que a dona Neuza me mandou para o tratamento espiritual? Aí alguém já está pensando assim.
Então, imagine, ia ser meio que complicado. Então, se você, às vezes, sente vergonha dos seus próprios pensamentos, então, assim, há tempo ainda de corrigir, porque cada dia que passa é um dia menos aqui. E um dia que a gente se aproxima do plano espiritual. E lá a gente passa vergonha, viu? Quem lê os livros do André Luiz sabe. Então, o pensamento, além de ser a principal fonte de comunicação, ele dá forma às coisas. Como assim? Vamos supor, se eu quero construir, sei lá, esse púlpito aqui, eu olho aqui e falo, nossa, eu quero construir um púlpito para o GESB. Aí eu mentalizo o púlpito e falo assim, mas eu não quero esse de madeira, eu quero um de vidro, né? Fica melhorzinho. Aí eu penso, aí eu vou lá e monto, sei lá, uso uma cola assim especial, monto, dou uma lixadinha, tudo. Vocês concordam comigo que a forma começou no pensamento para depois eu materializar ela? Então aqui na Terra, o pensamento eu materializo através das mãos. Então eu dou forma à matéria. No plano espiritual eu não preciso das mãos para isso. Com a força do pensamento eu crio coisas. Não é à toa que no plano espiritual, as cidades, como o nosso lar, que a maioria conhece, ela foi criada por pensamento. Então, todo dia lá nas orações, eles fazem uma oração para o quê? Manter, fortificar o pensamento para a cidade continuar ali. E as criações mentais, no tão temido umbral, que a gente conhece, que a gente vê nos filmes e livros, também são criações mentais. Então, se eu quero fazer uma roupa, eu penso nela e com a força do pensamento eu a construo. É assim que funciona no plano espiritual. Já pensou não gastar mais dinheiro com roupa? Você ia ter um sapato de cada cor, né? Vocês mulheres, né? Uma roupa de cada cor. Ia ser assim, eu tenho certeza. Então, o pensamento ele tem essa força de criação. Então, não é só comunicação, mas também nós temos a criação. E tem um outro que é também tão importante quanto eles, que é a lei de sintonia. Então, quando eu penso, automaticamente eu jogo para o universo algo. E o universo, com a lei de ação e reação, ele me devolve. E vai te devolver de que forma? Conforme você mandou para ele. Sintonia. É como você, num rádio ali, você sintonizar uma rádio, certo? Você sintoniza. O que as ondas de rádio vão te trazer? O que você está sintonizando. Não vai trazer coisa diferente. Falando isso, e as rádios pirata que eu sintonizo num número lá e vem um chiado, parece que é do outro mundo, né? Não. É porque estão usando as mesmas frequências. Então, isso acontece o tempo inteiro. Então, o ser humano, através do seu sentimento, ele vai ter uma sintonia. E o pensamento nada mais é que o veículo desse sentimento. Vocês concordam comigo? Vamos supor, eu amo a minha mãe. Você tem esse sentimento de amor. Então, quando você olha para ela, você fala alguma palavra de carinho, ou você pensa, nossa, como eu gosto da minha mãe. Vocês concordam comigo que antes de o pensamento acontecer, eu tenho um sentimento atrelado a ele? Então, o sentimento e o pensamento, eles criam essa sintonia com as pessoas à minha volta. Só que essa sintonia, esses pensamentos, eles se conectam não só entre nós encarnados, mas também com o invisível, o plano espiritual. Os espíritos, eles também são regidos. Os espíritos, somos nós espíritos também, mas os desencarnados são regidos também pela lei de sintonia, do pensamento. Então, esse agrupamento, essa socialização ocorre não por você, vou lá do nada, você entra num grupo e pronto. Não, é por sintonia. Então, hoje vocês estão aqui na casa fazendo os tratamentos por causa dessa sintonia, porque vocês se familiarizaram, vocês se identificaram de alguma forma com a casa espírita, com o GESB. Tanto quanto as pessoas agora que estão, sei lá, num bar tomando uma cerveja ou estavam na madrugada, não vêm aqui porque não se sentem bem, porque a sintonia não bate. Eles querem estar num lugar onde eles se sintam bem. Essa é a lei de sintonia. Aí a importância do pensamento para as nossas vidas. Aí você vai falar, Anderson, tá bom, mas o que ainda tem a ver
com aquela frase que você trouxe. Olha que interessante. Pergunta 409 do Livro dos Espíritos. Kardec foi lá e perguntou para os espíritos. Sabendo dessa importância do pensamento, olha o que ele perguntou para os espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os próprios espíritos responderam. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Aí você vai falar, ai, Anderson, eu não vou dormir essa noite. Eu vou ligar para a dona Neuza, mandar uma mensagem para ela. Tem alguém me dirigindo, eu sou um carro agora. Né? O que isso significa? Quando eu tenho um sentimento, sei lá, negativo, eu não vou com a cara de uma pessoa. Então eu tenho um sentimento negativo com relação a ela. E aí quando encontro essa pessoa, aquilo vem à tona, né? Parece que é um mal-estar, alguma coisa, sabe? Parece que não desceu a comida, você vem aquela coisa, aí o coração acelera. E aí, o que acontece? Logo vem um pensamento. Como essa pessoa é falsa. Não é assim? Nossa, como a minha cunhada é insuportável. Nossa, ela come o quê? Um patezinho e acha que está comendo caviar. Como se começa a vir aqueles pensamentos, né? Aí o que acontece? Pela lei de sintonia, o que vai colar do meu lado? Fala, gente. O que vocês acham? Oi? Fala mais alto que com máscara. Não... O que você acha? Fala para mim. Exatamente. Você vai atrair para você uma pessoa que pensa igual. Isso, materialmente falando, e no plano espiritual. Aí chega a pessoa que também não gosta dela. Também não gosta dessa pessoa. Aí vocês começam a bater papo. Aí fala mal da outra pessoa, né? É assim. Não, o espírita não fala mal. O espírita só comenta. É diferente, Anderson. Tá. Aí você começa. E aí, o que você acha que acontece no plano espiritual também? Você começa a trazer espíritos que têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Anderson, então qual que é a diferença? Você fala que então ele começa a me dirigir, começa a me induzir o pensamento. Aí você começa a meio que trocar uma ideia com o espírito. Aí você acha que o pensamento é seu e aí começa o espírito a te conduzir, a falar isso, a pensar isso, porque você sintonizou com ele. Tá, mas como é que eu sei quando é meu e quando é dele? Então dizem os espíritos que o sentimento, ele é seu, não é do espírito. O que ele vai te dirigir é no pensamento, nas ações, na fala. Então, geralmente, o primeiro pensamento é seu, porque ele vem do quê? Ele vem do sentimento. Mas depois daí, começam as influências. A partir do momento que você sintonizou aquele sentimento, aquele pensamento, o que acontece? Você começa a assimilar sentimentos e pensamentos iguais. E aí você começa a ser influenciado e influenciar naquela faixa de sintonia. Vocês conseguiram compreender isso? Ótimo. Então, muitas vezes, quando a gente fica nessa sintonia, o espírito começa a ser tão forte essa sintonia que ele começa a nos dirigir. Então, fala com a nossa boca, come por ela. Então, por isso, a importância do vigiai, como Jesus disse. Vigiar esses pensamentos, porque eles vão ditar o que acontece. Nossa, Anderson, mas é só no plano espiritual? Não. Através do sentimento, do pensamento, ocorre também no plano físico. Nós atraímos as pessoas à nossa volta. Não é à toa que a gente nasceu dentro da nossa casa, com os nossos pais, com a nossa família. Por quê? De alguma forma, por sintonia, você atraiu eles. Você não está aqui por acaso. Então, as pessoas que estão na sua vida têm um motivo, porque elas de alguma forma se sintonizam, ou através de um laço de vidas passadas, ou através do seu próprio proceder, do seu próprio pensamento. Porque nós somos seres que atraímos e somos atraídos, porque a gente foi criado para viver em sociedade. Então, quando no começo lá da palestra eu falei aquela frase, diga-me com que andas que eu direi quem és. A princípio, as pessoas achavam que nós só éramos assim por influência dos outros. Então, meu filho não é assim, foi o fulano de tal que andou com ele que estragou ele, porque ele não é assim. Será? Os espíritos,
não colocam coisas na sua cabeça. Eles tiram o que já tem aí dentro. Vocês entenderam? Então, da mesma forma na matéria, quando eu ando com fulano, ciclano, ou um filho, ou um primo, ou um parente, é porque ele, por sintonia, quer estar com aquelas pessoas. Então, a doutrina espírita, chegando nesse consenso, fala assim, não é diga-me com quem andas que eu te direi quem és, é diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Então, não é o outro que faz eu ser assim, mas eu, pela minha própria vibração, pela minha própria sintonia, pelos meus próprios pensamentos, eu atraio aquelas pessoas. Eu atraio aqueles sentimentos, eu atraio aqueles pensamentos. E sabendo disso, Kardec fez uma outra pergunta para os espíritos, que é a 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Sim, tem influência dos espíritos puxando a gente. Então, quando a gente faz um tratamento espiritual aqui na casa, é o quê? No intuito de aliviar essa influência negativa, esse assédio espiritual que ocorre. Mas o mais importante do que o tratamento espiritual é o quê? É o Evangelho de Jesus. Porque ele vai fazer com que eu olhe para dentro de mim e fale, isso está errado. Eu tenho que ajustar o quê? O meu pensamento, o meu sentimento, para me libertar espiritualmente daquela influência. Foi exatamente isso que os espíritos responderam. Pode, ou seja, o quê? Pode sair dessa influência. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, o intuito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, é o quê? A gente propagar isso para as pessoas terem conhecimento de que as coisas acontecem na sua vida não é por culpa dos outros, e sim como nossa responsabilidade, que é nada mais, nada menos que as consequências do nosso próprio pensamento, dos nossos próprios atos. Então, se você quer se libertar disso, Anderson, eu quero me libertar do meu marido. Como é que eu faço? Aí eu vou falar, se melhore. Aí você fala, nossa, então se eu me melhorar, eu vou me livrar dele? Não, você vai aprender a amar. Aí você paga suas dívidas e fala, vai com Deus, a gente se encontra lá na frente. Quando eu for igual a Jesus, eu me encontro com ele. Aí eu já vou estar amando todo mundo, então você vai estar dentro, vai estar tranquilo. Mas, ou seja, o que a gente tem que fazer? Mudar os nossos sentimentos, mudar os nossos pensamentos, aí a coisa acontece. Então, quem não quer estar aqui, por exemplo, no nosso lar? Quem quer ir para o nosso lar? Eu quero. Mas já pensou chegando lá e você não ter a sintonia do lugar? Todo mundo fala de Jesus o tempo inteiro. Aí você fala, não tem um barzinho aqui, uma cervejinha? Aí fala, não tem. Aí você fala, tá bom, tudo bem, cervejinha eu aguento. Aí tá na hora do almoço, vamos parar para a hora do almoço. E aí tem um filezinho, uma carne, aí você fala, não, é um caldinho. Aí você, caldinho do quê? Caldo de feijão? Não, é fruta, não sei o que. Você, nossa, mas caldo de fruta? Aí você vai tomar, você fala, nossa, esse negócio não desce. Ai, meu Deus. Não, tá bom, então eu vou tomar um refrigerante. Eu amo refrigerante. Vou tomar um refri. Aí você vai lá, não, tem água fluidificada. Você, oh meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí você vai conversar com a pessoa, você pensa uma coisa, a pessoa, não é bem assim. Você, meu Deus, eu estou me sentindo nu aqui. Exatamente. Então, se você quer morar no nosso lar, mude os seus sentimentos, o seu pensamento, os hábitos, a forma de agir, para você se adequar a isso. Porque senão a gente não consegue. Por isso que Deus permite que os umbrais, como a gente conhece, da vida, existam. Por quê? Porque o livre-arbítrio. Então, conforme a nossa vibração, nós vamos para um lugar. Conforme nossos pensamentos, nós vamos para o lugar. Por isso a importância da gente se melhorar. Então, vamos utilizar a matéria também para a reforma íntima, para melhorar esses sentimentos, esses pensamentos. Porque senão, quando a gente for puxado para o outro lado, porque a gente não sabe o dia, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, ano que vem, daqui 20 anos, não sei. Por isso que eu vou preparando minha malinha aos poucos.
E quando chegar lá do outro lado, a coisa ser mais suave e sutil, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? A importância de a gente entender que não é o outro que faz eu ser assim, não é o outro que faz o fulano ser assim. É o nosso próprio sentimento, a nossa própria sintonia. Então, se a gente quer se desvencilhar desses pensamentos, se a gente quer se desvencilhar dessas pessoas, a gente tem que começar a modificar aqui dentro, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria passar para vocês. Desculpa qualquer coisa e tenham todos um ótimo dia, um resto de final de semana, tá bom? Obrigado, gente.